Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Em língua portuguesa, hoje, nós vamos conversar sobre adjetivo. Adjetivo é mais uma classe gramatical. Toda palavra que caracteriza o substantivo, ela é classificada como adjetivo. Essa característica, ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, ela pode ser boa ou ruim. Vamos ao exemplo. Carro é o substantivo. Vamos dar uma característica para esse substantivo? Novo. Carro novo. Novo é o adjetivo e é uma característica positiva para o carro. Agora veja, carro estragado. Estragado é um outro adjetivo e que não é uma característica boa para o mesmo substantivo que é carro, ok? Vamos agora para o nosso livro na página 178. Abram aí, por favor. Adjetivo. Leia a frase. O pedreiro construiu uma ponte forte, segura e resistente. As palavras forte, segura e resistente representam características da ponte. Elas são chamadas de adjetivos. Adjetivo é a palavra que atribui características, qualidades ao substantivo. Primeira atividade escrita. Agora, leia este trecho do livro Como Treinar o Seu Dragão e observe as palavras destacadas. O pesadelo monstruoso é o maior e mais assustador de todos os dragões domésticos. Demonstrando incrível capacidade de voar, são caçadores magníficos e guerreiros temíveis. Essas criaturas são selvagens e difíceis de treinar. Segundo uma lei viking não oficial, apenas o chefe ou o filho do chefe podem possuir um dragão desses. Neste parágrafo, nós temos algumas palavrinhas em destaque. Observem aí. Depois, nós temos a atividade da letra A. As palavras destacadas referem-se a quais substantivos? Veja bem, maior e assustador referem-se a domésticos, refere-se a incrível, refere-se a magníficos, refere-se a temíveis, refere-se a selvagens, refere-se a. Agora, você volta no parágrafo, releia e veja a quais substantivos essas palavrinhas destacadas estão se referindo. E aí você completa os espaços logo a seguir, tá bom? Na letra B, como são classificadas as palavras destacadas? Veja bem, se elas estão dando características para o substantivo, que classificação elas recebem? Pensa aí. Letra C. Que essas palavras indicam a respeito do substantivo? Acabei de falar a palavrinha, presta atenção e faça a atividade da letra C também. Número 2. Releia abaixo a frase do texto construtor de pontes. Compadre Tomás, totalmente desconcertado e sem saber o que dizer, não teve outra saída
se não retribuir o abraço. Agora, complete a frase. O adjetivo indica o estado emocional de Tomás. Então, o que você vai fazer aqui é completar o espaço vazio com a palavrinha que está em destaque no parágrafo acima, que é um adjetivo, né? Atividade terceira. Organize nas colunas adequadas os substantivos e os adjetivos abaixo. Logo a seguir, você tem algumas expressões formadas por substantivo e adjetivo, ou adjetivo e substantivo. O que você vai fazer agora é distribuir na coluna de substantivo aquilo que é substantivo e na coluna de adjetivo aquilo que é adjetivo. Eu vou fazer junto com vocês a primeira expressão, flor cheirosa. Qual é o substantivo de flor cheirosa? Flor. Então, você escreve lá, flor. Qual é o adjetivo? Cheirosa. Então, você, na coluna de adjetivo, você escreve cheirosa. Certo? Agora, faça a mesma coisa com as demais expressões aí. Substantivo na coluna de substantivo, adjetivo na coluna de adjetivo. Na página seguinte, nós temos a atividade de número 4. Complete as frases a seguir com adjetivos. Siga o exemplo. Quem tem medo é medroso. Olha só, você vai fazer a mesma coisa na letra A, na letra B, na letra C. Quem tem coragem é, quem tem bondade é, quem tem felicidade é. Atividade de número 5. Substitua as expressões destacadas pelo adjetivo correspondente. Siga o exemplo. Mais uma vez, está sendo dado para você um modelo a ser seguido, um exemplo, para facilitar o desenvolvimento da atividade. E o exemplo é o seguinte: jardim com flores, jardim florido. Faça a mesma coisa agora. Prova do mês, amor de mãe, viagem por mar, bandeira do Brasil. Tá? Na atividade número 6, crianças, tem um trechinho de um livro que foi escrito por Ruth Rocha. Vocês vão fazer a leitura desse trecho e vão circular os adjetivos que se encontram aí, tá? Leiam com bastante atenção para você poder circular os adjetivos. Lembrando, adjetivo é uma característica do substantivo. Então, crianças, agora vamos classificar o adjetivo quanto ao grau, que pode ser de duas maneiras. O grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo pode ser de três maneiras diferentes. Olhem só. De inferioridade. Quando o grau comparativo é de inferioridade, dentro da frase nós vamos ter a expressão menos que, ou então menos do que. Olhem só o exemplo que eu trouxe aqui. O cão é menos feroz que o leão. Então, no grau comparativo, o próprio nome já diz, estamos fazendo uma comparação entre dois elementos. Mas nós estamos comparando o adjetivo. Nessa frase, o cão é menos feroz que o leão, qual é o adjetivo? Isso mesmo, feroz é o adjetivo, tá?
Depois, o grau comparativo também pode ser de superioridade. E nesse caso, nós vamos ter a expressão mais que ou mais do que. Atenção para o exemplo. A laranja é mais doce do que o limão. Qual é o adjetivo? Boa. Doce é o adjetivo. Certo? Então, aqui estamos comparando a laranja com o limão. E estamos afirmando que ela é mais doce do que o limão. Próximo grau comparativo, de igualdade. Então, nós vamos ter a expressão tão quanto ou tanto quanto. Olha o exemplo. Marcos é tão esperto quanto Rui. O adjetivo aqui, esperto. Quem é mais esperto? Marcos ou Rui? Nenhum dos dois. Os dois estão no mesmo grau de esperteza. Portanto, nós temos um grau comparativo de igualdade. Diferente do grau de superioridade, onde a laranja é mais doce que o limão. E também é diferente do grau comparativo de inferioridade, onde o cão é menos feroz que o leão, ok? Então, no grau comparativo, nós comparamos dois elementos, levando em consideração o adjetivo. Agora, vamos ver o grau superlativo. No grau superlativo, não existe comparação. O adjetivo, ele é apenas intensificado. Vejam aqui o exemplo. Muito feliz, felicíssimo. Muito lindo, lindíssimo. O adjetivo é feliz, o adjetivo é lindo. Não houve comparação. Olha o exemplo aqui. Eu estou muito feliz. Feliz é o adjetivo que está mostrando como eu estou me sentindo. Certo? Não está comparando a minha felicidade com a de outra pessoa. O adjetivo foi apenas intensificado pela palavrinha muito. Mas eu também posso dizer, eu estou felicíssima. Entenderam? Tá. Então, o grau do adjetivo, temos grau comparativo, onde se faz comparação, e o grau superlativo, onde apenas o adjetivo é intensificado. Não existe comparação. Agora, vamos fazer um parênteses aqui e vamos ver uma exceção que existe na regra do grau comparativo de superioridade. Quando eu tenho o adjetivo bom, eu vou mudar para melhor, porque eu não posso dizer o meu carro é mais bom que o seu. Então eu digo, o meu carro é melhor que o seu. A mesma coisa vai acontecer com os outros adjetivos aqui. Mal, eu vou transformar para pior. Grande, eu vou transformar para maior. Eu não posso dizer minha casa é mais grande que a sua. Eu digo, minha casa é maior que a sua, certo? E pequeno eu vou transformar para menor, ok? Então, vamos lá agora para a nossa leitura. Grau do adjetivo. Leia esta frase. O coqueiro e o abacateiro são altos. A palavra altos é um adjetivo.
Vamos comparar a altura do abacateiro, do coqueiro e da casa? O coqueiro é tão alto quanto o abacateiro. O coqueiro é mais alto que a casa. A casa é menos alta que o coqueiro. Nas frases acima, o adjetivo está no grau comparativo. Usamos o grau comparativo para comparar características. O grau comparativo pode ser de superioridade, indicado pelas expressões mais que ou menos do que, de inferioridade, indicado pelas expressões menos que ou menos do que, de igualdade, indicado pelas expressões tão quanto ou tanto quanto, como eu expliquei agora há pouco para vocês aqui na lousa. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas diferentes para o grau comparativo de superioridade, como eu também já expliquei para vocês. Veja, adjetivo bom, comparativo de superioridade, melhor. Exemplo, aquele estojo é melhor que o seu. Adjetivo mal, comparativo de superioridade, pior. Exemplo, este doce é pior que aquele. Adjetivo grande, comparativo de superioridade, maior. Exemplo, o meu lápis é maior que o seu. Adjetivo pequeno, grau de superioridade, menor. Exemplo, João é menor que Sandro. Lembrando, crianças, no grau comparativo, onde eu uso as expressões mais que ou mais do que, eu não posso falar este doce é mais ruim do que aquele. Então, eu uso a expressão pior. Eu não posso falar o meu lápis é mais grande que o seu. Então, eu uso a expressão maior, tá bom? Observe a frase abaixo. A classe ficou muito silenciosa, silenciosíssima, para ouvir a história contada pela professora. Silenciosa é o adjetivo na sua forma normal. Muito silenciosa e silenciosíssima estão no grau superlativo. O grau superlativo indica que o adjetivo está sendo intensificado, ou seja, não há comparação, tá bom? Veja os superlativos de algumas palavras. Aqui nós temos 2 quadros com alguns adjetivos e o seu superlativo correspondente, tá bom? Feliz, felicíssimo, agradável, agradabilíssimo, bonito, bonitíssimo, amigo, amicíssimo. Temos aqui apenas alguns adjetivos e seus superlativos correspondentes. Não temos todos, certo? E então, na página seguinte, a sua atividade primeira. Marque X na coluna correta. E aí, um quadro com o grau comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade. Ao lado, você tem algumas frases que você vai ler para poder assinalar a coluna correta. Veja bem, Paula estuda tanto quanto Ana. Analisa e verifica qual é a coluna que você vai assinalar. Qual é o grau comparativo que está sendo empregado nessa frase? É de igualdade? Se for, assinala um X. E, professor, acho que não, acho que é superioridade. Então, assinala na coluna de superioridade. Ou então, acho que não, acho que é inferioridade.
Então, você assinala na coluna de inferioridade. Mas fica a dica, analisa bem cada uma dessas frases para você poder estar assinalando o X na coluna adequada. Tá bom? Em seguida, coloque o adjetivo compreensiva no grau comparativo solicitado. Vou fazer a letra A para vocês agora. Letra A. Sônia é Ângela. O adjetivo que eu vou utilizar é compreensiva. E vou utilizar no grau comparativo de inferioridade. Então, a frase vai ficar: Sônia é menos compreensiva que Ângela. Você vai fazer a mesma coisa na letra B. Ângela é Sônia. Você vai usar o adjetivo compreensiva, mas agora vai ser no grau comparativo de superioridade. Na letra C, Marcela é Ângela. Use o adjetivo compreensiva aplicando o grau comparativo de igualdade. Na atividade terceira, reescreva as frases empregando o grau superlativo. Veja o exemplo. Titia é agradável. Titia é muito agradável. Titia é agradabilíssima. Agora, a letra A diz: a prova está fácil. A prova está muito fácil. A prova está facílima. Olha, fiz para vocês essa, hein? Agora a letra B. Eu estou feliz. Trabalhe sozinho agora. Já te ajudei. Na atividade número 4, nós temos uma história em quadrinhos, uma HQ do Charlie Brown. Faça a leitura dessa história em quadrinhos para a gente poder desenvolver as atividades a seguir aqui. A letra A diz: releia os quadrinhos e encontre os adjetivos utilizados por Charlie Brown em sua carta. Ao lado, indique em qual quadrinho cada adjetivo foi encontrado. Depois que você fizer a leitura, você vai identificar os adjetivos. Escreva cada adjetivo em uma linha na coluna dos adjetivos. Depois, a localização. Em que quadrinho você encontrou aquele adjetivo? Foi no quarto quadrinho? Foi no segundo quadrinho? Foi no primeiro quadrinho? Tá? Em seguida, agora complete as frases a seguir, indicando qual adjetivo caracteriza cada palavra da história em quadrinhos. Olha só. O adjetivo caracteriza o substantivo amigo. Volta na história. Volta na leitura. Logo no primeiro quadrinho, você tem a palavra amigo. Veja bem. Querido amigo de correspondência. Então, a palavra amigo está sendo caracterizada com qual outra palavra? Qual é o adjetivo que foi utilizado aí? Querido, certo? Depois, o adjetivo caracteriza o pronome eu. O adjetivo caracteriza o substantivo experiência. Então, busca na história em quadrinhos quais são as características que foram utilizadas para eu e para experiência. Em seguida, atividade 5, releia o texto do terceiro quadrinho. Querido amigo de correspondência, eu acho que todos já sabem, menos você, que eu tenho uma irmãzinha. A palavra irmãzinha está em destaque aí, observem. Letra A. Reescreva esse trecho empregando um adjetivo para o substantivo destacado. Então, você vai escrever tudo de novo, vai reescrever esse parágrafo e depois da palavra irmãzinha, você vai colocar um adjetivo.
um adjetivo referente à irmãzinha, tá? Irmãzinha linda, irmãzinha bonita, não sei, fica a seu critério aí, qual é o adjetivo que você gostaria de dar para a irmãzinha. Letra B. Reescreva sua resposta do item anterior, ou seja, você vai agora escrever novamente tudo que você escreveu na letra A, certo? Mas veja as instruções. Agora, colocando os dois adjetivos da frase no grau superlativo, porque agora a frase ficou com dois adjetivos. O primeiro é logo no início, querido, querido amigo. Querido é o adjetivo e você vai colocar esse adjetivo no grau superlativo. Como é que isso vai ficar? Em seguida, você também vai colocar no grau superlativo o adjetivo que você deu para irmãzinha. Se você deu linda como sendo adjetivo, como é que isso vai ficar no grau superlativo? Certo? Agora, a atividade seguinte. Escreva no quadro abaixo o superlativo dos adjetivos indicados. Veja o exemplo. O adjetivo é bom. O superlativo é boníssimo. Agora, você vai escrever para mim qual é o superlativo de rápido, sujo, quente, fácil, rico. Ok? Pessoal, vamos para a ortografia agora? Vamos ver o emprego de NS. Quando as palavras terminam com a letra M, ao passar para o plural, nós tiramos o M e acrescentamos NS. Por exemplo, garagem, no plural fica garagens. Viagem, no plural fica viagens. Certo? Então, agora vamos para o nosso livro novamente, dessa vez na página 186. Abram aí e acompanhem. Leia este diálogo. Papai, você sabe onde estão os bombons? Você comeu alguns e guardou o restante no armário. Circule nos balões de fala as palavras que têm NS. Olha só, no primeiro balão, qual é a palavrinha que tem NS na sua escrita? Circule. E no segundo balãozinho, na fala do papai, qual é a palavra que apresenta NS? Circule também. Número 2. Reescreva as frases abaixo, passando as palavras destacadas para o plural e fazendo as adaptações necessárias. Agora aqui nós temos 4 frases e você vai passá-las para o plural. Lembrando, se a palavrinha termina com M, você tira o M e acrescenta NS no lugar, certo? Faça adaptações se forem necessárias aí. Em seguida, agora complete a frase. As palavras terminadas em M, quando vão para o plural, mudam sua terminação para... Então, se a gente tira o M, o que nós colocamos no lugar? Atividade 3, na página seguinte. Complete as frases com as palavras do quadro. Aqui nós já temos algumas palavrinhas que você vai empregar em cada frase que está logo a seguir. Leia a frase e veja qual é a palavra que se encaixa, tá? E por último, crianças, tem uma cruzadinha bem legal, eu adoro fazer cruzadinha. Complete a cruzadinha com o singular das palavras do quadro. Então, veja, as palavrinhas aqui são
aipins, cupins, quindins, garagens, batons, guaxinins. Não tentem escrever essas palavras do jeitinho que elas estão na cruzadinha, porque não vai dar certo. Você vai colocar essas palavras no singular dentro da cruzadinha, tá bom? Bom estudo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!